Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, fazendo um balanço sobre os últimos acontecimentos do Programa Espacial Brasileiro, especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento de foguetes e à criação de novos instrumentos de governança. Ao final do mês passado, a Aeronáutica declarou ativa a ALADA, Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil, que teria por objetivo social explorar economicamente a infraestrutura e as atividades espaciais como um todo no Brasil. Com a criação também foram nomeados os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, todos militares de carreira. O conselho é formado por 13 pessoas, sendo o presidente o próprio comandante da Aeronáutica, Marcelo Canites Damasceno. É decisão dar estratégia e papel que essa nova empresa passa a desempenhar, protagonizando uma nova fase da aeroespacial brasileira. A diretoria executiva da nova empresa ficou a cargo do tenente brigadeiro do ar Sérgio Roberto de Almeida, ex-chefe do EMAER em Brasília. A empresa ela gera muitas expectativas e muita responsabilidade. Nós temos certeza que nós poderemos contribuir para o futuro desenvolvimento tecnológico brasileiro. Esse mercado espacial vai movimentar mais de US$1 trilhão na próxima década. O Brasil precisa e merece estar nesse mercado. Então, realmente é um momento especial para a Corsair. Segundo a ata de criação, a nova empresa estatal, que é uma subsidiária da Nave Brasil, terá capital social de R$50 milhões, sendo que R$8,5 milhões serão integralizados agora em espécie e o restante divididos nos próximos 4 anos. Concomitantemente à criação da nova empresa, o país sofre novo revés na tentativa de desenvolver um veículo lançador. O último episódio negativo foi o cancelamento do contrato por parte da FINEP com a empresa ACAER para o desenvolvimento de um VLPP, Veículo Lançador de Pequeno Porte. A ACAER não teria conseguido comprovar o repasse de recursos às outras empresas consorciadas e o contrato foi declarado cancelado e a empresa deverá ser cobrada na justiça pelos R$41 milhões que recebeu. Estávamos fazendo um acompanhamento técnico. Do ponto de vista técnico, o foguete da ACAER avançava bastante bem. Os problemas que tem em desenvolvimento científico e tecnológico, mas avançava bastante bem. Mas do ponto de vista financeiro e econômico, que é a FINEP que acompanha, aconteceram os problemas que nós conhecemos. Então, nós ficamos bastante tristes, porque não apenas o número de projetos reduziu, mas principalmente a diversidade desses projetos reduziram, porque eram tecnologias diferentes que estavam sendo desenvolvidas ao longo de todos os projetos, tanto os do Estado, que é desenvolvido pelo IAE, quanto os privados. Com o cancelamento do contrato da ACAER, a bala que sobrou para o VLPP brasileiro é o contrato estabelecido com a empresa joseense Senic Engenharia. O problema para a Senic e para os outros projetos de foguete em andamento no Brasil, como o VLM e o VS-50 a cargo do IAE, é a dificuldade para fazer o carregamento do propelente no envelope foguete, que deveriam ser feitos pela empresa Avibras. O ponto crítico hoje do projeto é o carregamento dos motores, tá? Nós temos tratativas com o DCTA, né, que começaram desde o começo do ano passado, quando a gente assinou o contrato, e isso aí está evoluindo numa velocidade não muito alta, mas a FINEP disponibilizou um recurso razoável para que o DCTA pudesse fazer uma reforma na UCA. Reformando a UCA, o DCTA não só para nos atender, mas atenderá também as demandas do projeto VLM deles, tá? Então, hoje eles têm os recursos e nós estamos dependendo só da morosidade aí da contratação da área pública, né? Para poder concluir a reforma da UCA. Segundo o empresário, o problema para o carregamento não irá interromper o projeto, mas poderá atrasá-lo. Porque existe uma certa morosidade na contratação de serviço para a área pública.
Então, hoje, antes o problema era o recurso. Hoje a FINEP disponibilizou um recurso para o CTA fazer essa reforma. Então é só uma questão de tempo, mas enquanto isso não ocorre, a gente está tocando o projeto naquilo que não depende do carregamento dos motores. Nós temos toda a fase de qualificação em ensaio hidrostático dos motores, que está sendo conduzida até que cheguemos no ponto em que você tem que carregar efetivamente com o propelente. O empresário também falou das alternativas disponíveis caso o carregamento na usina Coronel Abner não seja possível. Eu diria que nós temos o plano B e o plano C. Mas o plano A continua sendo a UCA, né? O nosso plano B seria se eventualmente a questão da Avibras venha a ser resolvida a bom termo e o prazo para colocar o sistema de carregamento deles em marcha de novo não seja muito longo, porque como a Avibras está parada há um certo tempo, a gente não sabe exatamente como é que estão as condições da usina de carregamento deles. Então a Avibras seria, digamos, o plano B e o plano C seria a MacD, tá? A MacD também está prevendo fazer uma unidade de carregamento para carregar S50. É só uma questão de o que ocorrer primeiro, né? Provavelmente a UCA continuará sendo o nosso plano A, tá? Uma licitação no valor de 25 milhões de reais é aguardada, mas até o momento não se tem notícias de quando ela será publicada, apenas de que, após a publicação, levaria pelo menos um ano para recuperar a estrutura. Durante a sua apresentação, o senhor falou sobre o programa VLM-AT, que desperta grande curiosidade na comunidade científica e em quem acompanha o Programa Espacial Brasileiro. A meta de fazer a nacionalização das tecnologias que hoje estão sob responsabilidade do DLR alemão em 36 meses, ela é factível ou há a previsão de se estender esse programa depois dessa primeira fase? Hoje nós estamos trabalhando para buscar as soluções dentro dos 36 meses definidos e aprovados pela FINEP. Agora, esse programa ele não teve um anúncio formal, não houve uma definição de objetivos, de estratégias, e pelo que a gente soube da FINEP, algumas contratações ainda devem ocorrer, como, por exemplo, a da questão da usina Coronel Abner, que vai receber um investimento de 25 milhões. Quais as tecnologias, se é que o senhor pode citar en passant, estão sendo nacionalizadas e quando que vocês pretendem concluir essas contratações? Então, começando pela usina Coronel Abner, nós já estamos fazendo as especificações das adaptações necessárias para implementar aí e recuperar a capacidade da usina. E as tecnologias são aquelas que hoje estão a cargo do DLR, por exemplo, a parte de imposto vetorado, conexão entre estádios e o segmento terrestre também. Mas, insistindo um pouco na pergunta, hoje todas já estão contratadas, todas as tecnologias que são passíveis de nacionalização já estão contratadas ou vocês ainda estão buscando essas contratações? A subvenção ela foi aprovada mesmo dia 20 de dezembro de 2024, então essa fase agora é a fase de especificação das soluções que serão buscadas por meio da autonomia tecnológica. O Comando da Aeronáutica nos confirmou na semana passada que o segundo teste em banco com o motor S50 teve que ser adiado mais uma vez e por conta de dificuldades da Avibras. Como é que o IAE trabalha essa questão? Vocês pensam em substituir a Avibras por outra empresa, como a MacD, por exemplo, que está fazendo um foguete semelhante? Hoje nós temos um contrato firmado entre a Fundação de Apoio, a FUNCAT, e a Avibras. Esse contrato ele está em vigência e nós estudamos aqui, de acordo com a evolução da situação da Avibras, termos desse contrato, se ele será estendido ou não, mas pelo que nós acompanhamos, né, são notícias que vêm da negociação do sindicato com o fundo credor. Esse entendimento ele é importante porque é uma entrega que ela é essencial para o projeto. Então, torcemos aqui, acompanhamos essa recuperação não só da empresa, mas como dessa capacidade do país por meio dessa negociação
junto do sindicato, com o credor e com a empresa. A Avibras, porém, ainda não retomou suas atividades e continua em processo de recuperação judicial com um novo proprietário recém-nomeado. Crise na Avibras será tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A pedido do Sindicato dos Metalúrgicos, o deputado Gianazzi convoca uma audiência pública para discutir a crise da Avibras. Será no dia 29, sexta-feira, às 14 horas. E o Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores para estarem presentes e chamamos todos os sindicatos e todos os lutadores e lutadoras do nosso país que querem ver de volta a principal indústria bélica do nosso país e a luta em defesa do pagamento dos salários e dos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores da Avibras estão com 28 salários em atrasos e fazem uma luta histórica junto com o sindicato desde o ano de 2022. Dia 29, 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vamos debater a situação de luta dos trabalhadores da Avibras e encaminhar os próximos passos da nossa luta. Apesar da decisão judicial em favor do novo proprietário, a transação ainda não foi concluída, porque ainda depende de análises da Justiça de recursos dos credores da antiga Avibras. Enquanto isso, segundo informações divulgadas pelo sindicato, a nova administração planeja o retorno mínimo das atividades para o mês de outubro. Neste caso, seriam retomados os trabalhos do administrativo, da engenharia e de alguns setores técnicos. Traz algum tipo de alívio para o Programa Espacial Brasileiro esse desenrolar da situação da Avibras nessa semana com a possível transferência para um novo acionista? Sim, nós estamos bastante dependentes da Avibras para vários projetos na área de foguetes, como vocês podem imaginar, para o Programa Espacial Brasileiro. Então, desenrolando, a expressão não é elegante, mas enfim, desenrolando a situação da Avibras, nós teremos acesso a os motores foguetes do S-50, perdoem-me a expressão técnica, mas enfim, aos motores foguetes que estão lá na Avibras, faz 2 anos, presos, e que nós vamos conseguir retirar para finalmente fazer os testes que são necessários para chegar no nosso veículo lançador de microsatélites. Então é muito alvissareira a notícia, é muito boa. Nós esperamos que isso avance no sentido de manter a Avibras aberta, eu acho isso extremamente importante, para o Brasil, e mantê-la dentro do Brasil, dentro das condições que estão sendo colocadas. É fantástico essa notícia. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Diante desse cenário de incertezas, de múltiplas alternativas e tentativas para talvez conseguirmos ter o nosso veículo lançador de satélites ao espaço, a gente conta mais uma vez com a experiência do engenheiro especialista José Bezerra Pessoa Filho, que já conversou com a gente aqui várias vezes no nosso programa sobre todos esses projetos e que, inclusive, já fez uma previsão cabalística sobre todas essas iniciativas. Eu estudo esse assunto tem algum tempo já, e eu afirmo aqui de uma maneira bastante clara: não há mercado para pequenos lançadores. Então, esse mercado ele inexiste, né? E os argumentos que são utilizados por nossas autoridades são argumentos irrelevantes, né? Então, eles tentam a qualquer custo justificar isso. Então, para quem não sabe, o edital FINEP é um edital que foi criado. FINEP é financiadora de estudos e projetos, né? É um órgão bastante importante, né? E esse edital visava oferecer 190 milhões de reais para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte. Eu diria o seguinte: ele é muito dinheiro para o quadro atual do Programa Espacial Brasileiro e ele é insignificante para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte, que, volto a dizer, não há mercado para ele. Os foguetes hoje são lançados a bateladas. E, mais recentemente, né, isso também é um objeto de estudo meu hoje, você tem o que se chama veículos de transferência orbital. Então, é como se fosse um satélite grande que leva consigo vários satélites pequenos, e esse satélite grande tem propulsão
e ele sai distribuindo esses satélites menores em suas respectivas órbitas. Então, aquele papo de que se você vai a um satélite pequeno, você não vai para a sua órbita, isso é um papo passado. Essas pessoas vivem muito de um passado, sabe? Elas não vivem o presente, porque falta-lhes conhecimento para isso, e não têm nenhuma capacidade de prever o futuro, porque o futuro delas nunca é realizado. Me parece estranho que você vá colocar recursos de vulto, porque essa empresa, esse recurso era um gasto em 3 anos apenas, e não há, volto a dizer, não há obrigação de esse veículo colocar nenhum satélite em órbita. Ou seja, é um dinheiro a fundo perdido, né? E que provavelmente tem o objetivo de tentar resolver os problemas financeiros das indústrias que operam nas atividades espaciais nacionais, mas eu creio que esse é um objetivo importante, você salvaguardar a existência dessas empresas, mas isso deve ser feito com objetivos mais nobres, não com objetivos infantis. Eu vou encerrar aqui minha fala dizendo o seguinte: em 2018, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aconteceu na cidade de Maceió. E lá houve uma mesa redonda com a presença de autoridades da EB e do IAE. E presente na plateia, encontrávamos um professor do Rio de Janeiro, né? E, fina as falas das nossas autoridades, esse professor levantou-se e disse mais ou menos o seguinte: eu não tenho aqui as palavras exatas, mas eu quero passar o sentido do que ele falou. Bom, pelo que eu acabei de ouvir, disse o professor, nós vamos chegar no momento que nós não lançaremos nem foguetes de água e ar comprimido. E causou, obviamente, um mal-estar no ambiente, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que mesmo pessoas que não são da nossa área, que não têm a nossa especialidade, o nosso conhecimento, mas que elas têm um certo sentido de observação, obviamente era um professor universitário, eles já perceberam que nós estamos no faz de conta há muito tempo. Muito bem. Bezerra, você tem aí 6 números para me passar, para eu poder fazer uma fezinha no final de semana? Ou era uma pedra cantada muito fácil? Não, eu acho que para as pessoas que entendem do assunto e acompanham isso há muitos anos, né, é trivial, né? A gente, quando na matemática, quando a gente tenta achar, por exemplo, a solução da equação diferencial, você tem uma primeira solução, que é o conjunto vazio, ou seja, o zero, e tem uma solução mais sofisticada, que é essa que a matemática procura. No nosso caso, nós estamos sempre no conjunto vazio, ou seja, nós estamos sempre na solução trivial, né? Porque se você, eu estou vendo aqui no seu fundo aí, né, um livro chamado O Brasil na Era Espacial, está aí atrás, aí, depois você pode comentar melhor, mas se você ler esse livro, é um livro recente, é um livro deste ano, escrito por um colega do INPE, que eu não o conheço, mas só o fato de ele ter tido a iniciativa de escrever o livro, e também pelo fato de o livro ser de qualidade assim, excepcional, este é o melhor registro que eu conheço das atividades espaciais brasileiras. E um fato recorrente que você vai observar nesse livro, que tem mais de 500 referências, portanto, não é apenas uma opinião, né, do autor sobre vários assuntos, não. Ele registra os fatos, ele registra as inúmeras ideias estapafúrdias que as nossas lideranças espaciais, tanto do lado civil quanto do lado militar, não faço aqui nenhuma distinção neste aspecto, de ideias mirabolantes que nunca deram certo, e ao invés de fazer com que nosso programa progredisse, essas iniciativas causaram um atraso, uma regressão, e eu diria que hoje, infelizmente, quase morte das nossas atividades espaciais no Brasil, né? Já tive a oportunidade de mencionar antes que, diante da pasmaceira, vem uma pessoa e solta um balão. E, obviamente, o balão encanta todos, principalmente os mais jovens, né? Ficam olhando aquele balão subir, mas daqui a pouco aquele balão some no céu e as pessoas perdem o interesse. Aí, daqui a pouco, vem outro, solta um outro balão. E esses balões, né, representam aqui no contexto do Programa Espacial Brasileiro, aliás, não temos mais programa, nós temos atividades espaciais brasileiras, elas representam essas iniciativas que são natimortas. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com muito mais informação para você. Um instante só, não sai daí.
Estamos de volta com a continuação da nossa entrevista com o engenheiro especialista José Bezerra Filho. Muito bem, o livro ao qual o José Bezerra está se referindo é O Brasil na Era Espacial, do Raimundo Almeida Filho, em piano, né, que escreveu uma obra-prima. Estou aqui na página 119, meu ritmo de leitura por conta do meu curso universitário está bastante reduzido, mas o detalhe, para você que se interessa pelo assunto, é que tudo que está escrito, descrito e comentado por ele no livro tem imediatamente a referência importantíssima, o documento que respalda aquela informação. E para a gente que trabalha fazendo a cobertura diária do Programa Espacial Brasileiro, isso é uma missão hercúlea. Nós estamos falando do tal programa VLMAT há quase um ano, e nós não temos ainda uma informação específica, uma posição dos entes governamentais dizendo qual é o mecanismo jurídico, qual é o documento, qual é o convênio que estabeleceu essa parceria entre o IAE e a FINEP, que vai permitir a liberação de 25 milhões para fazer a reforma da usina Coronel Abner. E na última semana, nós tivemos também, há 2 semanas atrás, uma informação que foi nos transmitida pelo presidente da Agência Espacial Brasileira, que comemorou o fato da Avibraz estar possivelmente retomando suas atividades, porque os motores foguete do S-50, que fariam o teste em tiro em banco estático, estavam presos dentro da fábrica. Ele usa essa expressão, presos dentro da fábrica. Então a gente tinha uma informação lá atrás de que o motor foguete da Avibraz havia sido entregue na usina Coronel Abner, e agora a gente fica sabendo que nem sequer entregue o motor foi. Bezerra, a gente está na iminência aí, aguardando que a Avibraz desenrole a situação dela, usando outro termo usado pelo presidente da AEB, desenrolar a situação dela para que libere esse motor. Uma vez que a gente consiga fazer esse segundo teste em banco, talvez só em junho do ano que vem, você acha que o programa VLM desenrola? Não, na verdade, a gente, se você seguir, né, o noticiário dessas atividades espaciais, sempre é uma desculpa, né, para que elas parem, para que elas sejam encerradas, para que elas estejam atrasadas. Então, a desculpa tem até um articulista, né, que escreve no jornal, na Folha de São Paulo, é meio que o país da piada pronta, né? Ou seja, a desculpa já está pronta, né? Então, você imaginar, né, que nós estamos falando de um programa que pertence, né, ao Brasil. O Brasil, há décadas, é bom sempre mencionar, no Brasil, naquilo que se refere às atividades espaciais, a nossa escala, a nossa unidade de tempo é década, não é ano, né? É década. Então, que há décadas tenta alcançar esse objetivo de lançar um satélite brasileiro aqui do território nacional, né? Então, assim, a Avibraz foi uma desculpa que caiu do céu, né? Essa desculpa caiu do céu. E você, assim, a sua pergunta já tem um monte de porém e senões. É tipo, se a Avibraz voltar, quer dizer, você fala isso de uma maneira como se fosse uma coisa mais trivial, mas tem anos que essa empresa está parada, né? Eu desconheço em qualquer país, em qualquer tipo de atividade, que alguém, um contratante, esperasse tantos anos para resolver essa situação, né? Então é o seguinte, essa é a desculpa pronta, número 1. Número 2, você tá considerando, porque você ouviu, e você ouviu de alguém que já fez outras projeções, desculpe, patéticas, né? Eu desejo respeitar as pessoas, mas eu aprendi desde criança que quem quer respeito precisa se dar ao respeito. Se você não se dá ao respeito, você provavelmente não será respeitado. Então, eu ouvi, por exemplo, recentemente, uma audiência na Câmara Federal, o presidente da IB dizer que o VSB-30 é o melhor foguete suborbital do mundo. Observe, isso já não é um balão assim infantil. Isso já é um balão cheio de cloroquina, sabe? Você coloca um monte de cloroquina e solta esse balão, né? E ele vai, quando ele explodir, distribuir cloroquina para quem quiser. Então, assim,
é uma mentira, né? Não é verdade. E aí estão lá as nossas autoridades, né? Senadores, deputados, enfim, as autoridades que decidem o orçamento, ouvindo aquilo, né? E deve imaginar, poxa, que coisa extraordinária, né? Então, o que é que você observa, né? Essas pessoas que ocupam essas posições e essas pessoas que e o livro do Raimundo, o livro que você acabou de citar, mostra isso de uma maneira recorrente. É o modo contínuo de operação dessas organizações governamentais naquilo que tange a aeroespacial. Tem sempre um porém, tem sempre um senão, tem sempre uma desculpa pronta, né? Então, na verdade, é o seguinte: a gente não tem esse foguete VSB-30 há 20 anos, ou desculpe, há 2 décadas. Os alemães propuseram passar a tecnologia daquilo que nós chamamos de carga útil, que é uma parte importantíssima do foguete, e há 20 anos que o Brasil só fornece os motores. E aí, se você recuperar na linha do tempo, você vai observar que houve sim uma contratação via EB, IAE, Funcat, sei lá mais quem, para que uma empresa nacional desenvolvesse essa plataforma. A gente sabe que ela voou uma vez, a gente não sabe se foi sucesso ou não, a gente não sabe nada. O dinheiro é público, as organizações são públicas, vivemos num país democrático, mas ninguém dá satisfação a ninguém, né? Então, quer dizer, observe, então esse é um lado da história, né? Eu estou falando de um fato concreto, né? Para tentar contextualizar aqueles que estão aqui nos ouvindo, que aquilo que essas pessoas falam, que essas autoridades falam, não pode, né, ser levado ao pé da letra, né? Porque elas, ou por necessidade de se manterem nos seus cargos, ou por necessidade de protelarem ações mais firmes, elas vão soltando esses balõezinhos aí que não vão levar a lugar nenhum. Então, você tem o primeiro porém, que é a história da Vibraz, que você, nem ninguém que eu conheça, tem uma expectativa concreta de curto prazo que isso será resolvido. Número 1. Número 2, você está considerando que tão logo isso se resolva, que não vai ser tão logo, aí a gente vai ter o motor, né? Bom, aí quando você tiver o motor, você vai ter que testar esse motor. Ótimo. Vamos assumir o seguinte, que amanhã a Vibraz volta a operar, e eu torço, tá? Por isso, eu quero ser bem claro, porque tem muitas pessoas cujas vidas dependem desses empregos que essa empresa proporciona. Então, assim, é importante que ela volte, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, é que, pelo tempo que ela está parada, né, me parece que a situação dela é mais grave do que a gente possa imaginar no primeiro momento. Segundo, você está considerando o seguinte: teremos um motor e o ensaio vai dar certo. E aí nós vamos à próxima etapa. Qual seria a próxima etapa? Juntar todos esses motores, né, para fazer o teste. No caso, o primeiro teste seria do VS-50. Aí, depois do teste do VS-50, aí teria um voo do VLM. Nós estamos falando do quê? De uma década para isso ficar pronto? Isso não existe, né? E partindo do princípio, né, de novo, lhe dando o benefício da dúvida, mas de uma maneira bastante cínica, né? Eu estou te dando esse benefício da dúvida, porque eu não tenho dúvida alguma. E quando esse foguete, se der tudo certo e ele funcionar, nós vamos lançar o que nele? Porque o custo, ninguém sabe dizer o custo. Os valores, se você olhar a literatura oficial, o VLM tem várias cargas úteis possíveis. 30 quilos, 150 quilos. E quanto custa? O estimado era 10 milhões de dólares. Né? E isso é um chute, assim, ninguém fez essas contas. Tá? Para ser bem honesto, ninguém fez essas contas. É o seguinte, esse foguete, do ponto de vista comercial, ele é absolutamente inviável, assumindo que ele, né, te dando aqui cinicamente o benefício da dúvida, que ele um dia existirá. Então, na verdade, eu lamento dizer, tudo isso não tem qualquer futuro, né? Tudo isso aí está morto. Pois é, e em meio a tudo isso, né, quer dizer, vamos imaginar que o VS-50 e o VLM, que é o foguete realmente que é orbital, capaz de colocar satélite, sejam um futuro próximo descartados, como a gente já aventou algumas vezes aqui nesse programa. A gente já colocou, inclusive, a expressão de que o VLM havia subido no telhado, que revoltou muita gente. Mesmo assim, ainda existe uma outra bala, que é o tal do Rato. O Rato, como a gente demonstrou aqui, foi um foguete que foi contratado pelo governo via FINEP para realizar um teste com um outro projeto bastante oneroso, que nós ainda vamos detalhar aí mais para frente, mas que está já na casa próxima aí dos 400 milhões de reais em investimentos,
para fazer o tal do veículo hipersônico brasileiro, o 14X. Esse projeto, esse veículo seria testado usando um VS-50, que é o primeiro veículo suborbital originário aí da evolução até chegar no VLM. E daí, num determinado momento, talvez pela pressão internacional, porque o Brasil, o IEAV, que desenvolve o 14X, também assinou um convênio para participar do Hexafly, oferecendo o VS-50 como veículo acelerador. Talvez por essa pressão da Agência Espacial Europeia, tenha contratado o Rato para fazer esse experimento. Nós mostramos aqui no nosso programa, inclusive com a participação do engenheiro José Bezerra, a entrevista com o representante da MacD, garantindo que a MacD iria fazer o Rato usando o motor S50 da Avibraz, que talvez ela própria carregaria numa usina em que ela está construindo com os recursos que recebeu da FINEP. Para que você não se perca, a MacD recebeu 92 milhões para desenvolver o Rato e o projeto total gira em torno de 110 milhões. Essa diferença é a contrapartida que, segundo o representante da MacD, o Henrique Miranda, seria empregado em parte para fazer essa usina de carregamento. Depois disso, nós não tivemos mais notícia nenhuma. E você que acompanha nosso programa sabe que recentemente nós estivemos num evento em São Paulo, uma feira de produtos espaciais, o Space BR Show, na qual essas mesmas autoridades reafirmaram todos esses projetos, mas dão o braço a torcer, afirmando que hoje o Brasil não tem capacidade para fazer o carregamento de um foguete. Me desculpe. Então, vamos lá. Nós temos 4 projetos em andamento. 2 suborbitais, VS-50 e Rato. E 2 projetos orbitais, o próprio VLM e o VLPP da CENIC, que é o que sobrou. Nenhum deles pode ser carregado. E o VLPP da CENIC usa recursos públicos para incentivar a indústria. E no meio de tudo isso, nós tivemos uma entrevista do representante da CENIC, a empresa que está fazendo esse VLPP, dizendo que se ele não tiver onde carregar, ele pode levar o foguete para carregar na Índia. Veja bem, o dinheiro público empregado para fazer esse foguete é para incentivar a indústria nacional e a autonomia. Mas quando nós temos a usina Coronel Abner parada, uma possível usina com a MacD e a Avibraz sem capacidade operacional, o detentor do contrato, a empresa CENIC Engenharia, está pretendendo carregar o foguete fora do Brasil. É um resumo do samba do crioulo doido. Bezerra, você acredita que algum desses possa sair desse meio futurístico que nós estamos fazendo aqui? Atualizando a sua projeção. Não acredito, né? Não acredito. E veja, a sua própria explicação, até para mim, que sou assim ligado ao assunto, assim, é uma confusão, né? Assim, eu não imagino que uma pessoa normal, cidadão normal, que eventualmente está assistindo esse programa e que tem interesse pela área, e consiga ter acompanhado talvez 20% do que você acabou de falar, entendeu? Assim, eu chamo de, já falei isso aqui antes, né, em outra ocasião, mas vou repetir, é o mundo das crianças, né? Ou seja, cada criança opta por um caminho. Cabe ao papai e à mamãe educar essa criança, não só do ponto de vista da educação formal, mas também dos limites que a vida impõe, né, a cada pessoa naturalmente. Então, quando você junta tudo isso, a pergunta que vem de uma maneira muito natural é o seguinte: quem está no comando disso tudo? Quem? Sabe? Se eu perguntasse, talvez para alguém da EB, ele diria, não, é a EB que está no controle disso tudo. Mas não está, né? Ela certamente não tem controle sobre nada disso. Aí você pode dizer, não, quem está no controle é a Força Aérea Brasileira, né? O Comando Aeronáutico. Também não está, né? Então, o que você percebe é o seguinte, né? Não tem ninguém controlando nada disso. Então, os recursos públicos vão sendo distribuídos
com argumentos verdadeiros, reais, né? Vou dar um exemplo aqui, apenas para que as pessoas possam acompanhar o meu raciocínio. Quando o Brasil optou por gastar bilhões, B de bola, tá? Bilhões no SGDC, né? O argumento era que, além de atender a defesa nacional, ele atenderia as comunicações em regiões remotas do Brasil. Eu pergunto assim, quem pode ser contra isso? Quem uma pessoa esclarecida, educada, que você perguntar, não, eu sou contra isso. Não, todo mundo vai ser a favor disso. Todo mundo vai ser a favor que o Brasil deve ter a sua parte de segurança atendida, né? E que o Brasil deva atender essas comunidades carentes que não têm acesso à fibra ótica e, portanto, não têm acesso à internet. Então, assim, os argumentos são sempre adequados, né? Quando você fala assim, não, a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, vai aportar recursos em empresas brasileiras para que elas desenvolvam produtos de interesse nacional. Quem pode ser contra isso? Ninguém. Né? Ninguém, não tem. Você não pode, assim, ouvindo essa sentença, você não pode ser contra isso. Agora, quando você abre a caixa e vai olhar o que é que está regendo todo esse processo, você descobre que nada está regendo isso aí. Né? Então é o seguinte, ao final, eu pergunto para você, a FINEP, a EB, a aeronáutica, ela descobriu hoje que a usina não tem condições de carregar um motor? É isso que, se eu fosse, por exemplo, o presidente da República, eu perguntaria. Eu chamaria lá o comandante da aeronáutica, chamaria lá o presidente da EB, chamaria lá o presidente da FINEP e perguntaria: você descobriu isso agora? Depois de eu gastar centenas de milhões de reais, centenas, vocês vão me dizer que agora está tudo dependendo de 25 milhões? Quer dizer, era para demitir todo mundo. Entendeu? É simples assim. Então, observe que tem uma lógica no que eu estou falando. Não é o argumento deles que é equivocado. O argumento é correto, ele é válido e ele é de interesse nacional. Agora, a prática dessas pessoas, e se você ler o livro que o Edmond citou, né, que o Brasil na Era Espacial, e o Raimundo, né, Raimundo Almeida Filho, se você ler, você vai perceber esse comportamento é recorrente. Esse comportamento foi assim com a participação brasileira na ISS, esse comportamento foi assim com a SGDC, esse comportamento foi assim com a ACS, esse comportamento foi assim no Cibers, né? Nós estamos aí no Cibers 6, se não me engano, que é um satélite radar. E qual é o argumento do uso do satélite radar, tanto da defesa quanto tanto do Comando Aeronáutica, e agora do INPE, né, dizendo o seguinte, não, porque quando tem cobertura de nuvens na região amazônica, o satélite radar ajuda a detectar o desmatamento. Mas essa não é a melhor maneira de fazer. Né? Seria muito mais razoável você ter um conjunto de pequenos satélites, ou seja, uma constelação, que tivesse uma frequência de visitação maior e, com isso, conseguiria, então, cobrir essas áreas. Isso é um lado da história. O outro lado da história que eu deixo aqui para as pessoas pensarem é o seguinte: olha, não é por falta de satélite, não é por falta de informação espacial que a Amazônia está sendo destruída, né? Não é, e o Cerrado também, enfim, vários biomas nacionais. Não é por falta de informação. Então, observe, o mote, a razão que esses projetos são vendidos à sociedade são razões adequadas, mas como eles não são debatidos, como tudo é feito, desculpe, às escondidas, você não tem dados, você não tem informação, você não tem nada, entendeu? Você não tem nada, é tudo secreto. Mas esse secreto ele tem um objetivo, né? Você talvez tenha que ser um pouco mais velho, como eu, para compreender que todo esse segredo é um único objetivo, né? Esconder toda essa incompetência, toda essa falta de senso, eu diria até de patriotismo mesmo, sabe? Porque nós estamos falando do nosso país. Nós não estamos discutindo aqui futebol, não estamos aqui discutindo onde é que vai ser o carnaval do ano que vem, né? Nós estamos discutindo o futuro do nosso país, em que os recursos estão sendo despendidos de uma maneira que eu vou dizer irresponsável. E o que acontece é o seguinte: daqui a 2 anos ou 3 anos, quando tudo isso tiver virado nada, essas pessoas que hoje estão aqui
vendendo esses balões, esses sonhos para vocês, né, para os cidadãos que, afinal de contas, pagam essas contas, eles não estarão mais aqui, serão outros. Né? E assim a roda vai girando, sabe? É uma bicicleta, ou seja, você não pode parar a bicicleta, se parar, cai. Então, você, cada hora, você dá uma pedalada mais forte e aumenta a velocidade. O que é aumentar a velocidade? Cria mais projetos. Né? Eu li ontem, ou anteontem, foi esta semana, não me recordo o dia, na Folha de São Paulo, e agora Maricá vai ter um centro de lançamento de foguetes. E você lê aquilo e veja, agora eu estou falando de uma iniciativa que não tem a ver com esses agentes que eu mencionei, tipo Comando Aeronáutica, AEB, INPE, não tem nada a ver com isso. É uma iniciativa isolada, né, de um prefeito que tem bastante recursos em função do petróleo, né? Então você veja como é que os recursos são gastos de uma maneira totalmente irresponsável. E alguém vendeu para ele a ideia de que essa área espacial vai bombar e que, portanto, Maricá está numa posição estratégica também para ter um centro de lançamento. Então, observe, e esta iniciativa tem o referendo da Agência Espacial Brasileira. Quer dizer, não há um adulto, né, porque essa situação toda tem que ser controlada por alguém. Né? Nesse caso, eu acho até pela aeronáutica, por uma lei recente que se passou aí, eu acho que o ano passado. Né? Tem que dizer, não, nós já temos 2 centros de lançamento no Brasil subutilizados. Subutilizados há décadas, de novo, não é há anos, há décadas. Né? Então, gente, por favor, né, assim, vamos chamar alguém à responsabilidade. Mas o que você percebe? Como é que isso ocorre? Isso ocorre porque as atividades espaciais brasileiras, e você basta ver isso pelos recursos que ela recebe, né, anualmente, são recursos bastante tímidos e limitados. Né? E com esses recursos nós não somos capazes de realizar nada de realmente digno de nota. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou dar mais um exemplo aqui para as pessoas compreenderem. O novo governo, o governo atual, né, ele assumiu em 2022, se eu não estou equivocado. Né? 23, né? 2022. 23, né? Foi eleito em 2022. 23, 24, 25, 26 seria o último ano. Isso, então. E o que acontece é o seguinte, né? O diretor do INPE, né, pelo regramento do INPE, ele tem um mandato de 4 anos, então ele foi escolhido, né, no processo democrático, foi escolhido o diretor do INPE, e o mandato dele se estendia até final de 23, talvez, tá? Talvez final de 23. E que ocorre o seguinte, ocorre que ele continuou, ele saiu na hora que ele decidiu sair. Né? E nós estamos em 2025 e o INPE não tem um diretor oficial. O INPE agora tem um diretor temporário. Então, assim, isso é uma demonstração inequívoca, né? Não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser PhD em nada, de que essa atividade, ou seja, a atividade espacial brasileira, ela está renegada a um quinto plano do governo federal. Quinto plano. Não é admissível, sob nenhuma hipótese, a não ser se tivéssemos tido uma guerra aqui, que o mandato do diretor anterior tenha vencido e anteriormente, ou seja, antes desse mandato ser vencido, não tivesse estabelecido um comitê de busca para a escolha de um novo diretor, que poderia ser até o anterior, ele tinha direito a se candidatar. Isso, assim é a democracia, ele tem o direito, entendeu? Ninguém pode tirar o direito de ninguém de se candidatar a um cargo. Né? Então, é o seguinte, e hoje nós estamos aí, quer dizer, e o mesmo aconteceu com a EB, ou seja, o novo governo assumiu e o presidente da EB do governo passado ficou meses lá. Né? E eu não estou aqui, sabe, emitindo juízo de valor, não, porque o diretor antes era ruim, o presidente. Não, não é nada disso. Eu só estou tentando chamar a atenção de quem nos assiste de que é uma atividade que se tornou irrelevante para o Brasil. Né? Ou seja, dentro do contexto do governo, do Estado brasileiro, do governo, é uma atividade irrelevante. E ela é tão irrelevante que se esquece até de trocar os cargos. E isso é uma demonstração, né, de que a coisa não tem mais sentido. Então, tudo é possível. Se você tiver uma boa ideia, mande lá para o Comando Aeronáutica, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Se você achar que na sua região dá para fazer um centro de lançamento também, mande lá a proposta que
é capaz de ser aprovada, né? Então, é um país que tem 2 centros de lançamento, que não lança foguete algum há muito tempo, né? E são foguetes assim, eles são centros de lançamento já existentes há décadas, e agora se fala em fazer mais um, né? E não tem ninguém, né? Porque existe autoridade para isso, né? Você não pode, não é que o governo federal, de alguma maneira, vai proibir o prefeito de Maricá fazer isso, mas é que cabe ao governo federal legitimar essa possibilidade de ele lançar foguete naquele local. Então, não sei se as pessoas estão compreendendo aqui o que eu quero dizer. Ou seja, o prefeito de Maricá faz o que quer com o dinheiro dele, e eu faço o que quero com o meu também, né? Agora, eu não posso criar um centro de lançamento de foguete aqui em São José dos Campos, porque eu sou um cara bilionário, né? E sem autorização do Estado brasileiro. Não há essa possibilidade, ela não existe. Mas ninguém age, ou seja, é uma omissão total, de A a Z, tá? E eu aqui, eu quero ser bem claro, independe do governo, tá? Então, ninguém fica me dizendo que não, você é contra o governo A, o governo B, não. Isso é uma constante, né? Às vezes as pessoas dizem, não, porque o programa espacial não é uma atividade, não é um programa de Estado. Ele é um programa de Estado, só que esse Estado o tem como algo irrelevante, né? Ele só serve, por exemplo, agora. Então, assumiu um novo governo, trocou-se o presidente, passou meses para trocar o presidente da Agência Espacial Brasileira, passou mais de ano, já posso dizer anos, para trocar o diretor do INPE, né? E agora vem essas ideias de, não, agora nós vamos fazer o Cibers 6. Então, o Cibers 6 é uma ideia puramente política, que não cabe, né? Não vejo nenhum sentido em se fazer um satélite hoje no Brasil de 2.000 quilos para medir desmatamento na Amazônia com raio-x, entendeu? E, aparentemente, eu não sou especialista nessa área, mas eu consigo ler, né? Eu consigo estudar. E, então, é o seguinte, quando o governo age, é de uma maneira equivocada. Muito bem. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com muito mais informação para você. Um instante só, não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com o especialista em tecnologia espacial, José Bezerra. Acompanhe. Olha, vamos citar aqui a reportagem que o Bezerra se referiu, da Folha de São Paulo, que foi replicada por diversos portais, e a gente já tinha, inclusive, comentado aqui no nosso programa, essa iniciativa do prefeito Washington Quaquá, lá de Maricá, que está avançando aí para um projeto da construção de um centro aeroespacial que vai ficar nas Ilhas Maricás, que ficam a aproximadamente 4 quilômetros da costa de Itaipuaçu. Segundo a divulgação que foi feita pela prefeitura, junto aí à Folha de São Paulo, o centro de lançamento seria voltado a lançamentos de baixa altitude e de pequenos satélites de comunicação e monitoramento. Eu quero que vocês prestem atenção agora na justificativa que o prefeito Quaquá apresentou para o projeto. Segundo ele, a localização das Ilhas Maricás oferece uma vantagem única para o lançamento de foguetes. Abre aspas, daqui os foguetes usam menos combustível e chegam mais rápido ao espaço. Isso é bom para a cidade porque gera empregos e movimenta toda a economia local. A gente já tinha ouvido isso antes sobre o próprio centro de lançamento de Alcântara. E também já mostramos aqui no nosso programa recentemente que foi feito um lançamento, digamos, figurativo lá do centro de lançamento da Barreira do Inferno com um foguete VS-30 que não testou absolutamente nada, levou cartinhas de alunos da rede pública municipal para um voo suborbital. Não se sabe onde as cartinhas foram parar. Mas isso não para. Nós temos a contratação de novos veículos suborbitais para manter as atividades no centro de lançamento da Barreira do Inferno e temos, né, a criação da empresa Alada, que vem aí para bombar esse mercado em ebulição no Brasil de lançamentos, vender lançamentos lá da base de Alcântara. O único lançamento que nós tivemos até o momento foi o do foguete suborbital
da InnoSpace, um teste realizado há 1 ano e meio, 2 anos, perdão, e agora a gente tem a expectativa de que esse foguete seja lançado em outubro. Segundo as nossas apurações, até o momento, esses lançamentos, esses dois lançamentos da InnoSpace na base de Alcântara, não geraram qualquer tipo de retorno ao serviço público. Soubemos por entrevista com o presidente da AEB também que isso não era possível porque a aeronáutica não poderia obter lucro e, portanto, este foi o motivo para a criação da LADA. A LADA foi criada como uma diretoria executiva formada exclusivamente por ex-militares e com aproximadamente 75 milhões de capital. Bezerra, eu acho que é chover no molhado, né? Perguntar se a LADA vai mudar alguma coisa com relação a isso tudo, mas a gente pode ter a expectativa de que outras empresas ou que a própria InnoSpace realize lançamentos regulares lá de Alcântara? Bom, primeiro que a LADA é uma cilada, né? É uma maneira que você observe. Eu já mencionei antes aqui, né, que pegando aí o exemplo aí do centro de lançamento aí de Maricá, que o Estado ele tem a obrigação de intervir sobre isso, né, porque cabe a ele dar a permissão para que o foguete, que aquele centro exista, né, não é simplesmente ele querer fazer. Então é o seguinte, ninguém tomou providência. Ninguém foi lá e disse, não, para com isso aqui, você não vai fazer isso. Que o prefeito lá tenta aplicar, né, o dinheiro do petróleo em atividades espaciais, eu acho perfeitamente adequado. Mas não vai ser com centro de lançamento, né, número um. Então, agora, assim, não bastasse todos esses agentes mencionados, né, FINEP, AIB, Comando Aeronáutica, MCT, você agora criou mais um, que é a LADA, que, como eu digo, é uma cilada, né? E você já mencionou, né? Eu não tenho esses detalhes. Aí cria-se uma diretoria, um conselho, todo mundo ali recebendo um excelente salário, né? Todos oriundos da aeronáutica, nenhum com conhecimento na área, isso é importante se dizer, né? E você agora diz assim, Bezerra, mas você vai dar agora uma relaxada e vai dizer que vai dar certo, né? Eu dizer, claro que não vai dar certo, né? Nós já vivemos isso com a CS. A CS é o seguinte, quando a CS acabou, né, e ela, de novo, já nasceu morta, era um projeto, mais um projeto natimorto, até que a empresa pudesse ser encerrada, a sua diretoria continuou recebendo salário, tá? Então, quem paga isso no final, toda essa eu chamo de brincadeira de criança, é o contribuinte, né? E isso gera o que eu chamo de desmoralização do país, porque para alguém que olhe de fora tanta confusão, vai chegar à conclusão que eu cheguei. Esses caras estão de brincadeira. E se eles estão de brincadeira, a gente não precisa se preocupar com eles. Deixa eles brincarem aí, não vai sair nada disso aí. E isso, para mim, que é a parte inaceitável, né? Então, eu não tenho aqui nenhum interesse pessoal, querendo favorecer A, B, C, não. Eu apenas avalio os fatos. E eu faço há décadas, né? E, obviamente, ao longo dessas décadas, eu também fui estudando, fui acumulando conhecimento, eu acompanho o que acontece pelo mundo. E digo de uma maneira peremptória, não tem nenhuma chance de nada disso dar certo, né? Porque não existe nem mercado para isso. Entendeu? Não há mercado. Essas empresas que vão lançar aqui do Brasil, ninguém vai lançar do Brasil. Eu vou só recordar aqui, porque recordar é viver. Em julho de 2022, fizeram uma festa que convidaram o presidente da República, na época era o Jair Bolsonaro, comandante da aeronáutica, eu acho que só não foi o comandante do Exército ou da Marinha, não me lembro. Foi todo mundo. Era uma festa para celebrar a escolha das 5 empresas habilitadas pelo Estado brasileiro para operar em Alcântara. 5. Bom, dessas 5, 4 já assumiram. 3 anos, tá? Depois. Ó, 1, 2, 3, para contar aqui direitinho. 3 anos depois, nós estamos em agosto de 2025. Sobrou uma empresa, a C6, mas eu não sei o que ela faz até hoje. Porque a própria empresa sul-coreana que você acabou de mencionar, ela não estava nessas 5. Então, observe que é tudo assim, é uma coisa hiper confusa. E isso não pode dar certo, né? Não é porque eu não queira que dê certo. Eu até gostaria que desse certo. Mas é tudo muito confuso, tudo sem direção, tudo sem chefia,
tudo sem rumo, tudo sem orientação, tudo sem discussão, e tome o dinheiro público nisso aí. Não chama muita atenção das pessoas, porque comparado a outras despesas do Estado, essas despesas são relativamente pequenas, né? São centenas de milhões, né? Eu já falei. Do SGDC, bilhões, né? Bilhões. Na ACS, em dinheiro de hoje, é bi, tá? Enterrado lá em Alcântara. Bi. Então, assim, você vai dizer, você diz que bi é pouco dinheiro. Não, é que isso como é ao longo do tempo, isso é diluído e as pessoas não se dão conta. Mas isso é um crime. Na verdade, isso é um crime, né? O agente público ele não pode prevaricar. Prevaricar é o seguinte: é quando você sabe que aquela coisa está errada e você continua fazendo, né? E é isso que é feito aqui, né? Então, isso está totalmente equivocado, isso está errado, né? E as pessoas precisam parar com isso, entendeu? Então, acaba com tudo. Se é para ficar nessa brincadeira, acaba, entendeu? Porque a gente não precisa perder tempo avaliando essas coisas, né? Agora, querer dizer para mim, né, que as empresas virão lançar do Brasil, etc, etc. Aliás, eu ouvi de um diretor da EB, eu acho que foi essa semana também, uma coisa surreal. Ele basicamente dizia o seguinte, que, na verdade, essas empresas que fazem previsões, em geral são norte-americanas, que as previsões delas, na verdade, estão para baixo, entendeu? Que é muito mais do que aquilo. Então, quer dizer, esse cidadão, que é diretor da EB, acho que é um brigadeiro também, ele deve ter informações vindo de outro plano, sabe? Assim, não é no plano terrestre, entendeu? Então, assim, Mercado eles falam seriam isso, hein? previsões de mercado? Previsão de mercado, né? Ele afirma que é o seguinte, que a coisa é muito, muito superior ao que é previsto aí por essas importantes agências internacionais. Então, quer dizer, são pessoas especiais, sabe? São pessoas que detêm um conhecimento que vem do além, porque não é um conhecimento público, não é um conhecimento encontrável, né, em livros, revistas, em sites, não, é o conhecimento dele, né? E ele faz, né, ele apregoa isso numa mídia que entende muito pouco, né, em geral, do assunto, né? E ele faz sem nenhuma reação, assim, ninguém reage às bobagens que ele diz, entendeu? E tome a soltar balão. Muito bem. E, bom, de tudo isso, ainda tem o misterioso convênio VLM-1AT, que seria um convênio de 133 milhões de reais, como nós já mencionamos, inclui 25 milhões para recuperar a usina Coronel Abner, e que pretende nacionalizar as tecnologias do VLM, que hoje estão a cargo do DLR alemão. Nós temos, inclusive, uma imagem, houve uma visita recente de uma comitiva do IAE lá ao DLR alemão para tratar aí do VLM e do próprio VS-50. Parece que o negócio está bombando. Nesse projeto, todo no âmbito de tentar nacionalizar aquilo que a gente não conseguiu fazer em parceria com os alemães ainda, existe uma iniciativa chamada Motor L25, MFPL25, que é um motor a propelente líquido baseado em etanol, que visaria substituir o último estágio do VLM, o S44, que é um motor a cargo dos alemães. Nós já mostramos aqui no nosso programa, numa entrevista muito bacana, como foi a trajetória do motor L75. Trouxemos aqui o responsável pelo projeto. Eu vou cometer uma gafe terrível agora de não lembrar o nome dele, Daniel Almeida. Daniel Almeida, se não estou enganado. E ele demonstrou toda a frustração dele de mostrar o quanto o projeto evoluiu bem, né, dentro dos parâmetros científicos, mas que foi impedido por não ter 60 milhões de dólares à época para prosseguir. O L25, esse projeto que está andando aí para o VLM, teve uma alocação de 4 milhões de reais e tem a proposta de ter um protótipo pronto em 2030. A pergunta de $1 milhão, Bezerra, você acha possível? Se a gente falhou no L75, a gente consegue fazer o L25? Bom, eu vou só retroceder um pouco, né, para falar duas coisas. Primeiro, eu, ao assistir, né, isso tem 10 anos aproximadamente, tá?
Então, foi um evento um pouco assim estressante, mas do qual eu participei. Eu nunca dou detalhes, eu não posso dar detalhes daquilo tudo que eu vivi, mas eu assisti uma apresentação sobre o VLM, né, lá em Alcântara. E, fim da apresentação, eu fiz o seguinte comentário, né? Tinha dezenas de pessoas na sala. Disse eu, pelo visto, a única coisa brasileira nesse foguete vai ser a bandeira que nós vamos colar nele, tá? Então, assim, tudo muito óbvio, já era óbvio naquela época. Fazer uma correção, o L-25, que você mencionou, que será desenvolvido para substituir o motor S-44, não é alemão. O S-44 é o quarto estágio do VLS, né? Então, o S-44 é um motor que vai acoplado ao satélite, no caso do VLS, e que colocava o satélite em órbita. Ele tem cerca de 900 quilos de propelente, mas ele é capaz de pegar a massa, né, do foguete do satélite de 15 mil quilômetros por hora e chegar a 26 mil quilômetros por hora. Então, apesar de ele ter pouco combustível, né, pouca massa, né, o VLS total tem 41 mil quilos, o quarto estágio tem cerca de 1.000 quilos, mas apesar da pouca massa, ele faz, assim, ele é o principal responsável por colocar o satélite em órbita. Então, quis fazer essa correção, quis mencionar que essa questão com os alemães é uma questão antiga, é um equívoco antigo também, né? E você mencionou o dinheiro da FINEP, que provavelmente está indo para o VLMAT. Eu não conheço detalhes, mas aqui eu vou tentar explicar o porquê disso. Veja, o IAE ele não funciona na parte de desenvolvimento com recursos da aeronáutica. Muito embora ele seja uma organização militar subordinada ao comando da aeronáutica, os recursos para os projetos, sejam eles espaciais, principalmente o aeronáutico, nunca acompanhei muito bem, mas os projetos espaciais eram recursos que vinham da EB. Tá? Então, assim, o dinheiro da EB, ele hoje, eu acho que mal dá para operar a EB. Né? Assim, a minha leitura aqui. São recursos muito pequenos, muito pequenos. Então, agora, está se usando dinheiro do FNDCT, né, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é um fundo que existe, então é como se tivesse uma poupança, e vamos agora usar esses recursos, né, não são recursos assim, orçamentários, né, mas são recursos do Estado, do governo, e vamos utilizar esses recursos para que nós possamos oferecer apoio, né, para atividades, no caso aí, atividades especiais, mas pode ser outras atividades também. Né? Bom, então é natural que a FINEP, que já deu, você não falou aqui, mais de 100 milhões de reais para a ACAER, né? E a ACAER já foi, inclusive, não sei como dizer assim, o contrato foi rompido, né? A FINEP interrompeu esse contrato com a ACAER porque não conseguiu, segundo eu li aí no noticiário, a empresa não conseguiu comprovar o gasto dos recursos que lhe foram ofertados. Né? Não estou emitindo nenhum juízo de valor, mas essa é a informação da FINEP, é oficial. Né? Essa é uma informação oficial. Bom, então você não mencionou isso, mas isso é mais um indicativo como é que as coisas saem do trilho assim, de uma maneira. É isso aqui. Ó. O que foi verdade ontem, amanhã é uma nova verdade. Parece aquele livro 1984 do George Orwell, não sei quem leu, mas leiam. É isso, ou seja, a verdade anterior ela é apagada dos arquivos. Então, a verdade hoje está aqui. E se eu não estiver aqui amanhã, a verdade é o Edmond, é você. E, enfim, a verdade vai sendo alterada. Então, eu quero dizer o seguinte: esse recurso da FINEP, se for colocado no IE, ele tem uma razão de ser. Ele tem uma lógica. Não tem nada de errado nisso aí. É uma maneira de o IE conseguir operar, porque a aeronáutica paga basicamente o quê? Conta d'água, luz, vocês têm conta de telefone ainda, oferece o salário, né, dos servidores, civis e militares. Hoje, provavelmente, tem mais militar do que civis no IAE, entendeu? Então, assim, até aí tudo bem. Então, se criar esse AT, né, tem uma certa lógica, sabe? Assim, de novo, tudo tem uma. Você não consegue discutir a razão primária. A razão primária é sempre correta. Correto que a FINEP coloque o dinheiro no IAE, para que o IAE, então, consiga nacionalizar partes daquilo que os alemães fazem. Perfeito, nada contra. A pergunta é, descobrir isso agora?
Porque eu acabei de falar, há 10 anos, em 2015, eu olhando assim, as pessoas me apresentando o projeto, eu disse, olha, a gente só vai entrar com a bandeira, né? Colar a bandeira assim no motor, né? E dizer assim, é o Brasil, né? E, obviamente, que foi um comentário que não foi muito bem recebido, nós tínhamos dezenas de testemunhas desse evento, tá? Então, é o seguinte, então, o problema, o erro não está na causa raiz, na razão raiz. A razão raiz, ela tem sentido. Agora, vai se nacionalizar o quê? Né? Então, assim, eu não acredito nisso. Quanto à questão do motor L25, né, eu lembro da entrevista do Daniel, né, o Daniel foi um pesquisador que dedicou boa parte da vida dele, talvez toda, no IAE, à questão da propulsão líquida, né, e ele aposentou recentemente aí, e ele não viu o trabalho dele concluído, todo aquele esforço, né, que ele colocou, ele não viu os resultados. E chega a ser uma razão assim, chega a ser patético e inacreditável você dizer que ele precisava de mais 60 milhões para acabar o projeto e que não teve esse dinheiro, né? Assim, isso é inaceitável, né? Isso é absolutamente inaceitável. Mas, de novo, é assim que esse sistema funciona. Ele cria projetos. Agora é o L25. Daqui a pouco enterram ele também, né? Então é o seguinte, não é correto ter um motor líquido para substituir eventualmente o S-44? É correto, faz sentido. Agora, a gente, pelo andar da carruagem, não vai ter S-50, não vai ter S-44 e não vai ter L-25, né? É o que acontece. Mas a razão primária para o desenvolvimento do L-25 eu acho perfeitamente aceitável, mas eu não vejo o futuro como você mesmo já mencionou no caso do L-75. Vamos só fazer um glossário para você que de repente não está acostumado com essa sopa de letrinhas. A ACS, que a gente mencionou aqui, é a Alcantara Cyclone Space, a empresa Brasil-ucraniana que pretendia fazer um foguete capaz de colocar satélites, né, no espaço. Essa iniciativa foi condenada pelo Tribunal de Contas. O trecho da decisão que condenou a iniciativa diz que ela era frágil e otimista demais. Esse trecho está na decisão do Tribunal de Contas. Apenas para que a gente possa também manter o nosso telespectador, você me corrigiu, o S-44 ele não é alemão, ele é de qual proveniência? Ele é do VLS. Ele provém do VLS. É o quarto VLS. estágio do VLS, sim. Perfeitamente. É o único motor do finado, né, VLS, o veículo lançador de satélite, é o único motor feito em material composto, né, porque todos os demais motores do VLS são feitos em aço. Esse não, esse é feito em material composto. E é por isso que ele tem parte dessa performance que eu mencionei, que ele tira aí o satélite de 15 mil e coloca ele a 26 mil km por hora em 60 segundos. Tem todos esses detalhes aí. Tem a ver com propelente, mas tem a ver também com a massa estrutural, que é bastante reduzida do motor, né? Tá certo. E o programa Brasil Consciência continua acompanhando as informações sobre o Programa Espacial Brasileiro ou as atividades espaciais brasileiras referentes aí à tentativa nacional de ter um foguete satelizador. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao José Bezerra pela participação aqui no nosso programa e a gente deseja mais sorte e mais iluminação e dias melhores para quem decide o destino do nosso dinheiro. Obrigado, Bezerra. Um abraço. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.